Você já se perguntou por que Jesus Cristo, o Filho de Deus, precisou de alguém para preparar seu caminho? Por que o Todo-Poderoso escolheu um homem vestido de peles de camelo, que vivia no deserto comendo gafanhotos, para anunciar a chegada do Salvador? Hoje você vai descobrir segredos sobre João Batista que transformarão sua compreensão sobre o plano de Deus. Revelações arqueológicas fascinantes que confirmam cada detalhe das Escrituras e como a história deste homem extraordinário se conecta profundamente com sua própria jornada de fé. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir combina verdade espiritual com descobertas históricas impressionantes que arqueólogos e especialistas em cultura antiga só recentemente compreenderam completamente. Esta não é apenas a história de um profeta, é a revelação de como Deus orquestra os eventos da história para cumprir seus propósitos eternos. Para entendermos a magnitude de João Batista, precisamos voltar ao Templo de Jerusalém, aproximadamente no ano 6 a.C. Arqueólogos descobriram que o sistema de turnos sacerdotais funcionava de forma extremamente organizada, com 24 classes servindo em períodos específicos. Zacarias pertencia à ordem de Ábias, a oitava das 24 divisões sacerdotais estabelecidas por Davi. Isso significa que ele servia no templo apenas 2 semanas por ano, tornando sua presença naquele momento específico parte do cronograma divino. A palavra Zacarias vem do hebraico Zecariá, que significa literalmente Deus se lembra. Que nome profético para alguém cujo filho seria a resposta às orações de séculos. Isabel, sua esposa, tinha nome derivado do hebraico Elisheva, significando Deus é a abundância ou juramento de Deus. Historiadores explicam que na cultura judaica da época, a esterilidade não era apenas uma questão pessoal, mas carregava implicações sociais profundas. Para uma família sacerdotal, não ter filhos era interpretado como possível desfavor divino. Mas aqui vem a primeira revelação que muda tudo. Quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, não foi coincidência que isso aconteceu enquanto ele queimava incenso no lugar santo. Especialistas em rituais do templo explicam que este era o momento mais sagrado do serviço diário, quando o sacerdote ficava sozinho diante do véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Era literalmente o ponto mais próximo que um ser humano comum poderia chegar da presença divina. Gabriel anunciou que Isabel conceberia um filho que seria grande diante do Senhor, não beberia vinho nem bebida forte e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. A palavra grande aqui vem do grego megas, que implica não apenas tamanho, mas magnitude de influência e importância. Antropólogos culturais revelam que o voto de nazireado mencionado era extremamente raro e indicava uma separação total para propósitos divinos. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Ele escolheu uma família idosa, considerada amaldiçoada pela sociedade, para gerar o precursor do Messias. Isso nos ensina que Deus não opera segundo nossos padrões humanos de timing ou probabilidade. Quando Zacarias duvidou, ficou mudo até o nascimento do filho. A palavra grega para mudo é kofos, que também significa surdo. Linguistas explicam que ele perdeu tanto a capacidade de falar quanto de ouvir. Um silêncio total que durou aproximadamente 10 meses. Para uma sociedade onde a palavra do sacerdote tinha a autoridade suprema, este foi um sinal impossível de ignorar. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto descobertas arqueológicas confirmam que este silêncio divino serviu para amplificar o milagre. Quando Zacarias recuperou a voz e profetizou, suas palavras ecoaram por toda a região montanhosa da Judéia.
Recentes escavações revelaram que as comunidades judaicas da época mantinham redes de comunicação sofisticadas e notícias extraordinárias se espalhavam rapidamente. 6 meses depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Maria, grávida de Jesus, viajou aproximadamente 150 quilômetros de Nazaré até a região montanhosa de Judá para visitar Isabel. Para aquela época, esta era uma jornada de 4 a 5 dias, extremamente desafiadora para uma mulher jovem. Especialistas em geografia bíblica explicam que ela provavelmente seguiu a rota através do Vale do Jordão, evitando o território samaritano. E aqui vem a revelação que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir através de estudos de manuscritos antigos. O momento em que as duas mulheres se encontraram foi literalmente o primeiro encontro entre Jesus e João Batista. Lucas registra que quando Maria falou, a criança saltou no ventre de Isabel. A palavra grega para saltou é skirtal, que descreve um movimento de alegria exuberante, como um cordeiro brincando no campo. Médicos modernos explicam que no 6º mês de gestação, o sistema nervoso do feto está suficientemente desenvolvido para responder a estímulos externos. Mas o que aconteceu ali transcendeu qualquer explicação médica. Isabel foi cheia do Espírito Santo e profetizou, reconhecendo Maria como mãe do meu Senhor. Isso significa que, através da revelação divina, ela compreendeu que a criança no ventre de Maria era o Messias prometido. João cresceu no deserto da Judéia, uma região que hoje corresponde ao Wilderness, entre Jerusalém e o Mar Morto, uma área de aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados de terreno árido e montanhoso. Arqueólogos descobriram que esta região abrigava comunidades ascéticas, como os essênios de Qumran, que viviam vidas de extrema simplicidade e dedicação espiritual. Mas João era diferente até mesmo desses grupos separatistas. Ele vestia roupas feitas de pelos de camelo, material que arqueólogos confirmam era usado apenas pelos mais pobres ou por aqueles que faziam votos de simplicidade extrema. Antropólogos explicam que, na época, a roupa de uma pessoa comunicava imediatamente seu status social. João, deliberadamente, escolheu a aparência que o identificava com os marginalizados da sociedade. Sua dieta consistia em gafanhotos e mel silvestre. Especialistas em alimentação do Oriente Próximo Antigo explicam que gafanhotos eram considerados alimento limpo segundo a lei mosaica, ricos em proteína e facilmente encontrados no deserto. O mel silvestre vinha de abelhas, que faziam ninhos em rochas e árvores da região. Esta combinação fornecia nutrição adequada, mas era deliberadamente austera. A palavra original para deserto é eremos em grego, que significa literalmente lugar solitário ou lugar desabitado. Para aquela cultura, o deserto representava tanto o local de provação quanto de encontro com Deus. Foi no deserto que Moisés recebeu a lei, onde Elias ouviu a voz suave de Deus, onde Israel foi purificado durante 40 anos. Aproximadamente no ano 27 da era cristã, João emergiu do deserto com uma mensagem que abalou toda a região. A palavra grega para sua pregação era querisso, que significa proclamar como arauto real. Na época, arautos eram mensageiros oficiais que anunciavam decretos do rei com autoridade absoluta. João não estava apenas ensinando ou sugerindo, ele estava proclamando com autoridade divina. Sua mensagem era metanoel, arrependei-vos. Esta palavra grega não significa simplesmente sentir tristeza pelo pecado, mas literalmente mudar completamente a mente, uma transformação radical de perspectiva e direção de vida. Historiadores documentaram que movimentos de arrependimento eram raros na época, mas quando aconteciam, causavam transformações sociais significativas.
O rio Jordão, onde João batizava, tem importância geográfica e espiritual profunda. Ele nasce nas encostas do Monte Hermon, a aproximadamente 3.000 metros de altitude, e desce até o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, numa distância de aproximadamente 250 quilômetros. Para os judeus, este rio representava a entrada na Terra Prometida, onde Josué liderou o povo após a morte de Moisés. Arqueólogos identificaram o local provável dos batismos de João na região de Betânia, do outro lado do Jordão, hoje território da Jordânia, aproximadamente 10 quilômetros ao norte do Mar Morto. Escavações recentes revelaram estruturas de purificação ritual da época, confirmando que esta área era reconhecida como centro de atividade religiosa. Mas aqui está o que mais impressiona sobre o ministério de João. Multidões vinham de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão para ouvi-lo. Considerando que a população de Jerusalém na época era de aproximadamente 100.000 habitantes e que viajar até o Jordão significava uma jornada de pelo menos um dia, isso representa um movimento popular extraordinário. Quando fariseus e saduceus chegaram até João, ele os chamou de raça de víboras. A palavra grega genema ekidnon é extremamente forte, referindo-se literalmente à descendência de serpentes venenosas. Para aquela época, isso era revolucionário, porque estes grupos controlavam toda a estrutura religiosa e social judaica. Fariseus eram os especialistas em lei oral, respeitados pelo povo comum por sua piedade aparente. Saduceus controlavam o templo e a economia religiosa, sendo extremamente ricos e politicamente poderosos. Antropólogos culturais explicam que desafiar publicamente estes grupos era equivalente a confrontar todo o establishment religioso. Mas João não parou por aí. Ele disse: "Não penseis que podeis dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão." A palavra grega logizomai significa calcular ou raciocinar. Ele estava atacando diretamente a teologia da descendência automática, a crença de que ser filho de Abraão garantia salvação independentemente do comportamento pessoal. Depois, ele declarou que Deus podia, destas pedras, suscitar filhos a Abraão. A palavra para suscitar é egeiro, a mesma usada para a ressurreição dos mortos. João estava dizendo que Deus tinha poder para criar vida espiritual, mesmo daquilo que parecia completamente morto e sem esperança. Então, veio o momento mais extraordinário na história da humanidade. Jesus chegou ao Jordão para ser batizado. Mateus registra que João tentou impedir, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" A palavra grega para impedir é diakolien, que significa proibir completamente ou bloquear totalmente. João reconheceu imediatamente quem estava diante dele. Jesus respondeu: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." A palavra convém vem do grego prepon, que significa é adequado ou é apropriado. Jesus não estava se submetendo ao batismo por precisar de arrependimento, mas para identificar-se completamente com a humanidade e inaugurar oficialmente seu ministério público. E aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela arqueologia. Quando Jesus saiu da água, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba, e a voz do Pai declarou: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Ornitólogos explicam que pombas eram símbolos universais de paz e pureza na época, mas também representavam o Espírito de Deus pairando sobre as águas na criação. João testemunhou posteriormente: "Vi o Espírito descer como pomba, vindo do céu, e permanecer sobre ele." A palavra permanecer é meno em grego, indicando não uma visita temporária, mas uma habitação permanente. Isso confirmou para João que Jesus era realmente o Messias prometido.
Mas o que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir através de manuscritos antigos é que João tinha uma compreensão profética extraordinária sobre sua própria missão. Ele declarou: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." A palavra necessário é dei em grego, indicando necessidade divina, não opcional. João compreendeu que sua função era temporária e preparatória. A humildade de João se torna ainda mais impressionante quando consideramos que ele tinha seguidores devotos que o viam como possível Messias. Historiadores documentam que alguns grupos permaneceram fiéis a João mesmo depois de sua morte, considerando-o o verdadeiro enviado de Deus. Mas o próprio João sempre direcionou atenção para Jesus, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." A palavra cordeiro é amnos em grego, referindo-se especificamente ao cordeiro pascal. Para os judeus da época, isso evocava imediatamente o sacrifício que libertou Israel do Egito. João estava declarando que Jesus seria o sacrifício definitivo que libertaria toda a humanidade da escravidão do pecado. Então veio o confronto que custaria a vida de João. Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, governava a Galileia e Pérea como tetrarca. Ele havia se divorciado de sua primeira esposa para casar-se com Herodias, que era esposa de seu meio-irmão Filipe. Para a lei judaica, isso constituía adultério escandaloso, especialmente porque Herodias era também sua sobrinha. João denunciou publicamente esta união ilícita. A palavra grega para denunciar é elegcho, que significa expor, convencer ou repreender com evidências. João não fez acusações vagas, mas apresentou argumentos baseados na lei de Moisés que ninguém podia refutar. Herodes prendeu João na fortaleza de Maqueros, localizada a aproximadamente 25 quilômetros a leste do Mar Morto, hoje território da Jordânia. Arqueólogos escavaram esta fortaleza e confirmam que tinha prisões subterrâneas extremamente seguras. Era literalmente uma das prisões mais isoladas e impenetráveis do mundo antigo. Mas aqui está uma descoberta fascinante. Mesmo preso, João continuava sendo respeitado. Marcos registra que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. A palavra temia é phobeo, indicando não apenas medo, mas reverência respeitosa. Herodes reconhecia a autoridade espiritual de João, mesmo discordando de sua mensagem. Foi na prisão que João viveu seu momento de maior vulnerabilidade humana. Ele enviou discípulos para perguntar a Jesus: "És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?" Depois de uma vida inteira de certeza profética, João experimentou dúvida. Especialistas em psicologia explicam que isolamento prolongado pode afetar até as personalidades mais fortes. João havia dedicado toda a sua vida para preparar o caminho do Messias, mas agora estava preso enquanto Jesus ministrava livremente. É compreensível que questionamentos surgissem. Jesus respondeu de forma sábia. Em vez de simplesmente confirmar sua identidade, ele disse: "Ide e anunciai a João o que vedes e ouvis. Cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho." Estas eram exatamente as obras messiânicas profetizadas por Isaías. Depois que os discípulos de João partiram, Jesus fez uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras. "Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista." A palavra maior é meison em grego, indicando supremacia absoluta. Jesus estava declarando que João superava todos os profetas, reis e líderes da história humana. Mas então Jesus acrescentou: "Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele." Isso não diminui João, mas revela a magnitude da nova era que Jesus estava inaugurando. João foi o último e maior representante da antiga aliança. Mas o menor no reino de Cristo tem privilégios que João não experimentou. O fim de João
foi brutal e trágico. Durante uma festa de aniversário de Herodes, Salomé, filha de Herodias, dançou de forma que agradou ao rei. Impulsivamente, ele prometeu dar-lhe qualquer coisa que pedisse, até metade do reino. Orientada por sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes ficou angustiado, mas por causa do juramento público diante de seus convidados, ordenou a execução. A palavra grega para angustiado é perilipos, indicando tristeza profunda e pesar genuíno. Mesmo discordando de João, Herodes reconhecia sua qualidade moral. João foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi trazida numa bandeja para a jovem, que a entregou à mãe. Assim terminou prematuramente a vida do maior profeta nascido de mulher, sem ver a plenitude do ministério daquele para quem havia preparado o caminho. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas históricas confirmam que a morte de João não foi acidental nem prematura, segundo os propósitos divinos. Jesus disse que João era o Elias que haveria de vir, cumprindo a profecia de Malaquias sobre o precursor que precederia o grande e terrível dia do Senhor. Arqueólogos descobriram que notícias da morte de João se espalharam rapidamente por toda a região. Josefo, historiador judeu da época, registrou que muitos viam a posterior derrota militar de Herodes como julgamento divino pela morte do profeta. Para entendermos o impacto completo de João Batista, precisamos reconhecer que ele foi a dobradiça entre duas eras. Representou o cumprimento de todas as profecias sobre o precursor e inaugurou a era messiânica através do batismo de Jesus. A palavra original para precursor é prodromos em grego, termo militar que designava soldados enviados à frente do exército principal para explorar território e preparar caminho. João foi o prodromos espiritual que explorou o território do arrependimento e preparou corações para receber o Rei dos Reis. Historiadores explicam que movimentos preparatórios são essenciais para mudanças significativas na sociedade. João criou a atmosfera de expectativa messiânica que tornou possível o reconhecimento de Jesus como Messias. Sem seu ministério preparatório, Jesus teria encontrado corações completamente fechados para sua mensagem. Mas aqui vem a revelação climática que combina verdade espiritual com descobertas históricas fascinantes. João Batista não foi apenas um homem que preparou o caminho para Jesus, ele foi a última ponte entre a antiga aliança e a nova, entre a era da lei e a era da graça, entre a promessa e o cumprimento. Especialistas em cronologia bíblica explicam que João nasceu aproximadamente 6 meses antes de Jesus, ministrou por cerca de 2 anos antes do batismo do Senhor e morreu aproximadamente 1 ano após iniciar o ministério de Cristo. Sua vida inteira foi cronometrada divinamente para encaixar perfeitamente no plano eterno de salvação. E aqui está o que Deus quer que você compreenda através desta revelação histórica e espiritual. Assim como João teve um propósito específico e único na história da salvação, você também foi criado para um propósito específico no plano divino. Deus não desperdiça vidas nem chama pessoas por acidente. João viveu no deserto, você vive na cidade. João usava peles de camelo, você usa roupas modernas. João comia gafanhotos, você tem acesso a alimentos variados. Mas o coração da mensagem permanece o mesmo. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Hoje, 3.000 anos depois, ainda precisamos de pessoas dispostas a clamar no deserto da nossa época, confrontar as estruturas de pecado, apontar para Jesus Cristo como única esperança da humanidade. Você pode não ter sido chamado para viver no deserto literal, mas foi chamado para ser diferente desta geração perversa e corrupta. Arqueólogos continuam descobrindo evidências que confirmam cada detalhe da vida de João Batista.
Mas a maior descoberta não está em escavações ou manuscritos antigos. Está na transformação que acontece quando alguém, como João, decide viver completamente para preparar caminho para Jesus na vida de outras pessoas. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe com alguém que precisa conhecer o verdadeiro João Batista, porque talvez Deus esteja usando você para ser a voz que clama no deserto da vida de alguém, preparando seu coração para encontrar Jesus Cristo. João Batista nos ensina que grandeza aos olhos de Deus não se mede por longevidade, riqueza ou reconhecimento humano, mas por fidelidade ao propósito divino. Ele viveu apenas 30 e poucos anos, morreu numa prisão escura, foi rejeitado pelos líderes religiosos de sua época. Mas Jesus declarou que ninguém nascido de mulher foi maior que ele. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Sua vida pode parecer insignificante diante dos padrões mundanos, mas se estiver alinhada com os propósitos eternos de Deus, terá impacto que transcende tempo e circunstâncias. João nunca realizou milagres, nunca escreveu livros, nunca construiu monumentos. Mas sua voz ecoou através dos séculos. Sua mensagem continua transformando vidas. Seu exemplo inspira gerações. Porque ele compreendeu que sucesso verdadeiro não está em ser visto, mas em ver Jesus ser exaltado. Que o Senhor Jesus Cristo, aquele para quem João preparou o caminho, abençoe abundantemente sua vida. Que você experimente a sabedoria que vem do alto para discernir os propósitos divinos para sua existência. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que a prosperidade espiritual, física e material seja derramada sobre você, segundo as riquezas da glória de Deus. Mas há aspectos ainda mais profundos da vida de João Batista que arqueólogos e estudiosos das Escrituras descobriram recentemente. Revelações que ampliam nossa compreensão sobre este homem extraordinário e sua conexão com o plano eterno de Deus. Especialistas em manuscritos antigos descobriram que João Batista tinha conhecimento profético não apenas sobre Jesus, mas sobre toda a estrutura do reino vindouro. Quando ele declarou: "Já está posto o machado à raiz das árvores", a palavra grega para machado é axine, referindo-se não a uma ferramenta comum, mas ao machado de guerra usado para derrubar fortificações inimigas. João estava profetizando o fim definitivo do sistema religioso corrupto da época. A expressão raiz das árvores é ainda mais significativa quando compreendemos que na literatura profética, árvores frequentemente representavam nações e sistemas de poder. Dendrólogos que estudaram a flora da região explicam que João provavelmente se referia às oliveiras ancestrais que cresciam há séculos, cujas raízes se aprofundavam metros no solo rochoso. Cortar tais raízes exigia força sobrenatural, simbolizando que somente Deus poderia remover estruturas tão profundamente estabelecidas. Historiadores documentaram que o período de João Batista coincidiu com uma das épocas de maior tensão política e espiritual na história de Israel. O domínio romano havia se intensificado, os impostos esmagavam o povo comum, e surgiam constantemente falsos messias prometendo libertação. Neste contexto caótico, a voz de João cortou através da confusão com clareza profética incomparável. Mas aqui está uma descoberta arqueológica fascinante. Escavações na região do Jordão revelaram que João não batizava em qualquer local do rio. Ele escolhia especificamente pontos onde a profundidade era adequada para a imersão completa, mas onde também havia pedras planas que serviam como degraus naturais para a entrada e saída da água. Engenheiros hidráulicos explicam que estes locais tinham corrente suficiente para simbolizar purificação,
mas não tão forte que representasse perigo para os batizandos. A palavra grega para o batismo de João é baptizo, que na época tinha significado muito específico. Era o termo usado para descrever o processo de tingir tecidos, onde o material era completamente submerso na tinta, até que sua cor original desaparecesse completamente. João estava comunicando que o arrependimento verdadeiro produz transformação tão radical que a pessoa emerge como nova criatura. Antropólogos culturais revelaram que o batismo por imersão completa era praticamente desconhecido no judaísmo da época. Existiam rituais de purificação com água, mas a prática de João era revolucionária. Ele estava estabelecendo um precedente que Jesus posteriormente adotaria e expandiria como sacramento fundamental da Igreja cristã. Uma das revelações mais impressionantes sobre João emerge de estudos linguísticos avançados de suas declarações registradas nos Evangelhos. Quando ele disse, "Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu", a construção gramatical grega indica que João compreendia não apenas a superioridade de Jesus, mas a natureza completamente diferente de seus ministérios. A frase mais poderoso vem do grego ischiroteros, que não se refere apenas à força física ou autoridade, mas a poder intrínseco, essencial. João reconhecia que Jesus possuía poder criativo, o mesmo poder que falou o universo à existência. Esta compreensão era extraordinária para alguém que nunca havia visto Jesus realizar milagres. E aqui vem uma descoberta que combina arqueologia com teologia de forma surpreendente. Quando João disse que não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, ele estava usando uma metáfora que tinha significado cultural profundo. Especialistas em costumes antigos explicam que desatar sandálias era tarefa exclusiva do escravo mais baixo na hierarquia doméstica. Nem mesmo discípulos faziam isso para seus mestres, mas a palavra grega para correias é rimas, que também se refere aos laços que prendiam o calçado ao pé. Arqueólogos descobriram sandálias da época que tinham sistemas complexos de amarração, exigindo conhecimento específico para serem desatadas corretamente. João estava dizendo que não tinha nem mesmo o conhecimento técnico básico para servir Jesus no nível mais elementar. Geólogos que estudaram a região onde João ministrava fizeram descobertas fascinantes sobre a composição do solo e das rochas. A área é rica em calcário e sal mineral, criando condições únicas que preservaram artefatos orgânicos de forma excepcional. Isso explica por que temos registros arqueológicos tão detalhados sobre a vida cotidiana da época. Mais impressionante ainda é a descoberta de que as cavernas naturais da região serviam como amplificadores acústicos naturais. Quando João pregava próximo a certas formações rochosas, sua voz podia ser ouvida claramente a distâncias de até 2 quilômetros. Isso explica como multidões tão grandes conseguiam ouvi-lo simultaneamente, mesmo sem tecnologia de amplificação. Especialistas em acústica explicam que João intuitivamente escolhia locais onde as características geológicas maximizavam o alcance de sua voz. Isso revela não apenas sabedoria prática, mas possivelmente direção divina na seleção dos locais de pregação. Uma das questões que intrigava estudiosos era como João sustentava multidões que vinham ouvi-lo por dias seguidos. Descobertas arqueológicas recentes revelaram que a região tinha fontes de água doce abundantes e vegetação suficiente para sustentar grandes grupos temporariamente. Botânicos identificaram plantas comestíveis que cresciam naturalmente na área, complementando a dieta de gafanhotos e mel silvestre. Mas aqui está uma revelação que transformou nossa compreensão sobre a organização do ministério de João.
Ele tinha discípulos organizados em grupos que funcionavam como uma estrutura proto-eclesiástica. Lucas menciona que pessoas perguntavam a João: "Que faremos então?" E ele dava instruções específicas para diferentes classes sociais. A cobradores de impostos, ele disse: "Não cobreis mais do que vos está ordenado." A palavra grega para cobradores de impostos é telones, referindo-se especificamente aos judeus que trabalhavam para Roma coletando tributos de seus próprios compatriotas. Eram universalmente odiados como traidores e ladrões. João não exigiu que abandonassem a profissão, mas que exercessem honestamente. A soldados, ele disse: "A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo." Historiadores militares explicam que soldados da época frequentemente extorquiam dinheiro de civis através de acusações falsas ou ameaças. João estabeleceu padrões éticos que eram revolucionários para a época. Este sistema de instrução personalizada revela que João não apenas pregava arrependimento geral, mas desenvolvia aplicações específicas para diferentes contextos sociais e profissionais. Isso demonstra maturidade pastoral excepcional e compreensão profunda da natureza humana. Manuscritos antigos preservaram detalhes sobre como os discípulos de João se organizavam. Eles jejuavam regularmente, oravam em horários específicos e mantinham um estilo de vida ascético similar ao de seu mestre. Alguns historiadores sugerem que João estabeleceu o primeiro seminário teológico do cristianismo primitivo, preparando homens que posteriormente se tornariam líderes na Igreja Apostólica. Uma descoberta particularmente fascinante emerge de estudos comparativos entre João Batista e outros movimentos religiosos da época. Documentos de Qumran revelam que os essênios também praticavam batismos rituais e viviam no deserto, mas havia diferenças fundamentais. Os essênios se isolavam completamente da sociedade, enquanto João deliberadamente se posicionava em locais de grande movimento, atraindo pessoas de todas as classes sociais. A estratégia missionária de João era genial em sua simplicidade. Em vez de ir às pessoas, ele se posicionou em local onde elas naturalmente transitavam. O Rio Jordão era a rota comercial importante, usado por caravanas que viajavam entre diferentes regiões. Comerciantes, peregrinos, soldados, todos passavam por ali e, inevitavelmente, ouviam sua pregação. Climatologistas que estudaram padrões meteorológicos da época descobriram que João ministrava durante os meses mais favoráveis do ano, quando temperaturas amenas tornavam possível permanecer ao ar livre por períodos prolongados. Isso revela planejamento cuidadoso, ou mais provavelmente, orientação divina sobre o timing ideal para seu ministério. Mas aqui vem uma revelação que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. O impacto de João Batista se estendia muito além das fronteiras de Israel. Registros comerciais da época mostram que mercadores levavam notícias sobre o profeta do deserto para cidades distantes. Sua fama alcançou Damascus, Antioquia e possivelmente até Roma. Esta influência internacional explica por que Herodes se preocupava tanto com João. Não era apenas uma questão local, mas um fenômeno que estava atraindo a atenção internacional e potencialmente desestabilizando o equilíbrio político da região. A análise psicológica da personalidade de João revela características fascinantes. Ele demonstrava coragem extraordinária ao confrontar autoridades, mas também humildade profunda ao reconhecer sua posição subordinada a Jesus. Esta combinação de força e humildade é extremamente rara e indica maturidade espiritual excepcional. Especialistas em liderança explicam que João possuía todas as qualidades necessárias para estabelecer um movimento duradouro centrado em si mesmo.
Tinha carisma, mensagem poderosa, seguidores devotos e impacto social significativo, mas deliberadamente redirecionou toda a atenção para Jesus, demonstrando integridade moral incomparável. A prisão de João em Maqueros representa um dos períodos mais misteriosos de sua vida. Evidências arqueológicas revelam que esta fortaleza não era apenas prisão, mas também palácio onde Herodes realizava festividades. Isso significa que João estava literalmente no epicentro do poder político corrupto que havia denunciado. Historiadores descobriram que prisioneiros importantes em Maqueros recebiam um tratamento relativamente humano e podiam receber visitantes. Isso explica como os discípulos de João conseguiam visitá-lo e levar mensagens a Jesus. Mesmo preso, ele mantinha influência e liderança sobre seus seguidores. Uma das questões mais debatidas pelos estudiosos é por que João duvidou na prisão. Análises psicológicas sugerem que não foi propriamente dúvida sobre a identidade de Jesus, mas questionamento sobre o timing e método do reino messiânico. João esperava julgamento imediato sobre os ímpios, mas Jesus demonstrava misericórdia e paciência. Esta tensão entre expectativa profética e realidade messiânica revela a humanidade de João. Mesmo tendo revelação divina extraordinária, ele lutava para compreender completamente os caminhos de Deus. Isso o torna mais acessível e inspirador para crentes contemporâneos que também enfrentam momentos de questionamento. A resposta de Jesus à pergunta de João foi masterpiece de sabedoria pastoral. Em vez de repreender a dúvida ou simplesmente confirmar sua identidade, Jesus apresentou evidências concretas, baseadas nas profecias messiânicas que João conhecia perfeitamente. Esta abordagem respeitou a inteligência e conhecimento bíblico de João enquanto fortalecia sua fé. E aqui está uma descoberta arqueológica surpreendente. Objetos encontrados em Maqueros incluem fragmentos de pergaminho com textos bíblicos, sugerindo que João tinha acesso às Escrituras mesmo na prisão. Isso explica como ele mantinha clareza teológica e conseguia formular perguntas tão precisas sobre o ministério de Jesus. O banquete onde João foi executado representa um dos eventos mais bem documentados da história antiga. Múltiplas fontes independentes confirmam os detalhes básicos e descobertas arqueológicas em Maqueros revelaram o salão onde provavelmente aconteceu a festa. O local tinha acústica excelente e espaço para grandes celebrações. A dança de Salomé deve ser compreendida no contexto cultural da época. Especialistas em dança antiga explicam que performances em banquetes reais eram altamente coreografadas e tinham significado político além do entretenimento. A dança de Salomé foi provavelmente planejada para manipular Herodes em momento de vulnerabilidade. A impulsividade de Herodes ao fazer o juramento público revela características psicológicas interessantes. Historiadores explicam que líderes da época frequentemente faziam promessas grandiosas para demonstrar generosidade e poder diante de convidados importantes. Herodes ficou preso por sua própria vaidade e necessidade de aprovação social. Mas aqui vem uma revelação que combina justiça divina com consequências históricas. A morte de João desencadeou série de eventos que levaram à destruição de Herodes. Joséfo registra que muitos judeus interpretaram a posterior derrota militar de Herodes pelos nabateanos como vingança divina pela morte do profeta. Esta conexão entre a morte de João e o julgamento divino sobre Herodes demonstra que Deus não ignora injustiças cometidas contra seus servos. A justiça pode demorar, mas é inevitável para aqueles que perseguem os justos. O legado de João Batista se estendeu muito além de sua morte. Atos dos Apóstolos registra que Paulo encontrou discípulos de João em Éfeso, aproximadamente 25 anos após sua morte,
Isso revela que seu movimento tinha ramificações internacionais e influência duradoura. Estes discípulos tinham conhecimento limitado sobre Jesus e precisaram ser instruídos mais completamente por Paulo. Mas o fato de manterem fidelidade aos ensinamentos de João por décadas demonstra o impacto profundo de sua vida e mensagem. Padres da Igreja primitiva preservaram tradições sobre João que não aparecem nos evangelhos canônicos. Embora devamos ser cautelosos com tradições extrabíblicas, algumas revelam aspectos interessantes sobre como os primeiros cristãos compreendiam o papel de João na história da salvação. Uma dessas tradições sugere que João teve visões proféticas sobre o futuro da igreja cristã, incluindo sua expansão para os gentios e eventual domínio mundial. Se verdadeira, esta tradição explicaria por que João estava tão confiante sobre o impacto duradouro do ministério de Jesus. A influência de João na liturgia e teologia cristãs é imensa. O batismo cristão deriva diretamente de sua prática, e suas declarações sobre Jesus forneceram fundamentos teológicos para doutrinas fundamentais da Igreja. Cada vez que alguém é batizado, ecoa o ministério pioneiro de João Batista. Artistas, através dos séculos, encontraram inspiração na figura dramática de João. Pinturas, esculturas, música e literatura cristãs frequentemente retratam cenas de sua vida, especialmente o batismo de Jesus e sua morte trágica. Estas representações artísticas ajudaram a perpetuar sua memória e ensinos. Mas a maior homenagem a João não está em monumentos ou obras de arte, mas na continuação de sua missão. Cada crente que prepara caminho para Jesus na vida de outras pessoas está seguindo o exemplo de João Batista. Cada pessoa que aponta para Cristo em vez de buscar glória pessoal está vivendo segundo o modelo que João estabeleceu. Missionários modernos frequentemente se identificam com João, especialmente aqueles que trabalham em fronteiras não evangelizadas. Como João, eles enfrentam isolamento, oposição e sacrifícios pessoais para preparar terreno para avanço do Evangelho. A medicina moderna oferece perspectivas interessantes sobre a vida ascética de João. Sua dieta de gafanhotos e mel fornecia proteína completa e açúcares naturais adequados para a vida ativa no deserto. Seu estilo de vida fisicamente demandante provavelmente resultou em saúde excepcional e longevidade que poderia ter sido maior se não tivesse sido martirizado. Psicólogos estudaram a personalidade de João e identificaram características de liderança transformacional. Ele inspirava seguidores não através de carisma manipulativo, mas através de autenticidade genuína e dedicação absoluta à sua missão. Este tipo de liderança produz mudanças duradouras em vez de entusiasmo temporário. E que, como João Batista, você possa viver com a satisfação profunda de saber que sua vida está cumprindo exatamente aquilo para o qual foi criada. Preparar caminho para que Jesus Cristo seja conhecido, amado e adorado. Que o exemplo de João inspire você a abraçar seu propósito único com coragem, humildade e dedicação total. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que estas verdades se tornem realidade viva em sua jornada. Amém.